E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E eu queria falar um pouco mais sobre a casca dos queijos vegetais. Na verdade, trazer algumas diferentes técnicas aqui, apresentar essas técnicas para vocês, para que no fundo possam aumentar o seu repertório. Porque imagina só, se a gente faz um determinado queijo vegetal, segue uma receita, e depois a gente consegue aplicar aí algumas diferentes técnicas a essa receita, a gente pode ter uma diversidade em relação a esse diferente número de técnicas. Então, de repente, uma mesma receita ela pode te proporcionar aí 3, 4, de repente até 5 tipos diferentes de queijo vegetal e compor, por que não, uma tábua de queijos na qual a gente teria também sabores e texturas diferenciados, tá? Bom, são algumas técnicas que nem sempre as pessoas estão atentas para isso. Mas como eu disse, ela pode aumentar o seu repertório, então é fundamental que a gente possa ter isso no nosso radar. A casca do queijo, ela é uma parte muito importante, tá? E isso porque é o ponto do queijo vegetal que se comunica com a gente. É através da casca que esse queijo vegetal ele vai dizer quais as condições de temperatura e umidade que ele está sujeito. Porque é muito difícil a gente ter na nossa geladeira, por exemplo, um higrômetro ali ou marcando uma temperatura constante. Então, na ausência desse equipamento de precisão, o que na verdade nem todo mundo tem isso à disposição em casa, vai ser através dessa leitura da casca do queijo que a gente vai saber se estamos com uma umidade ideal, se a gente está com uma temperatura interessante. Então é muito importante a gente olhar para a casca e saber decifrar os sinais que ela vai mostrar. Por exemplo, se a gente começa a perceber uma rachadura na casca, isso é sinal de que o queijo está secando muito rápido, ou seja, a umidade ela está um pouco baixa. A gente precisaria então criar algum artifício para aumentar um pouco essa umidade relativa para que esse efeito da rachadura não aconteça. Tá? Bom, então, para a gente pensar aí as nossas 5 diferentes técnicas de trato na casca, vamos começar então com a casca que pode ser coberta com ervas e especiarias, ou seja, a gente pode ter o nosso queijo vegetal e a gente vai fazer um blend de ervas secas ou a gente vai fazer um blend de especiarias, também pode juntar ervas e especiarias e a gente vai cobrir toda a extensão da casca desse queijo. Tá? Em relação a especiarias, em relação a ervas, isso daí a criatividade ela pode falar um pouco mais alto. Né? O que você pensar em relação a isso vai dar certo. Isso em relação às cores também vai ser muito interessante. Imagina só o que a gente tem de especiarias que trazem cores diferentes. A páprica, por exemplo, ou o açafrão. E as especiarias de um modo geral, ou as ervas de um modo geral, elas já têm uma tonalidade esverdeada. Tá? Então a gente consegue trabalhar com colorações diferentes. Eu trouxe um exemplo aqui de 2 queijos vegetais que estão em processo ainda, tá? Eu não vou cortá-los aqui justamente porque eles estão ainda em processo de maturação, mas já dá para a gente ter uma ideia do resultado final dele em relação a essa aparência na casca. Então, olha só o que eu tenho aqui. Tá? Esse daqui ele foi coberto com páprica defumada e um blend de pimentas, de picante, ou seja, pimenta preta e pimenta caiena. Então eu juntei páprica defumada, pimenta caiena, pimenta preta, fiz esse mix e depois eu cobri toda a extensão desse queijo. Esse outro aqui, ele é um boursin, vamos dizer assim, de maturação um pouco mais curta, ele vai ser menos maturado do que esse com páprica, tanto que eu fiz ele um pouco depois que eu fiz esse daqui, porque eu quero que os dois fiquem prontos ao mesmo tempo. Então vai ter uma diferença aí de umas 2 semanas mais ou menos entre eles. Agora, eu cobri com um mix já comprado pronto,
né, de ervas provençais e eu adicionei um pouco de orégano. Então a gente tem também por toda a extensão, né, desse tipo Boursin aqui, que dá um efeito bem interessante. E depois quando a gente corta, né, o interior dele é mais branco, né, então dá um contraste interessante. Para a gente montar uma tábua fica bem atrativo, né? Agora, uma outra possibilidade, e aí já trabalhando com ervas um pouco mais frescas, tá? Porque esse daqui, ele foi feito com ervas secas. E com ervas frescas também é possível. Só que a gente pode trabalhar até de uma forma um pouco mais interessante. A gente buscar algumas folhas que são comestíveis, né? Como folha de figueira, folha de uva, ou manjericão, né, pegar as folhas maiores de um manjericão, por exemplo, e a gente revestir o queijo com essas folhas. Tá? E, claro, tocar o processo de maturação para frente. Isso daí acaba sendo muito interessante também, porque o queijo ele vai absorver o sabor dessas folhas. O do manjericão, que é bem característico, mas depois também da uva e do figo, eles conseguem absorver esses sabores, que são um pouco mais suaves, mas ainda assim eles ficam presentes. E depois, claro, quando corta-se o queijo, a gente tem esse contraste também, do que está na parte de fora e na parte de dentro. Essa é uma dica que eu dou bastante para os meus estudantes e a gente acaba por trabalhar um pouco mais essa questão das folhas, né? Porque ela precisa passar por um processo de branqueamento, depois ela não pode ir completamente molhada para o queijo. Então tem alguns passos aí que a gente precisa fazer para que ela possa revestir o nosso queijo vegetal, tá? Bom, agora uma terceira técnica então, que diz respeito muito mais à proteção, né? uma proteção do queijo contra as ditas rachaduras. Quando a gente percebe que um queijo vegetal ele está já no caminho de secagem e ele parece estar um pouco mais seco do que a gente gostaria que ele tivesse, né? Então primeiro a gente vai trabalhar a questão da umidade, né? Mas diretamente na casca, qual é o trato que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com óleo, ou seja, dar um banho de óleo nessa casca, né? Claro que a gente não vai imergir o queijo vegetal num óleo, mas a gente vai buscar algum artifício, ou imagina aqueles pincéis de silicone ou algo do gênero, e passar o óleo por toda a superfície do queijo vegetal, né? Porque o óleo ele vai trazer um ganho nessa umidade do queijo. A casca vai absorver um pouco esse óleo, então a gente consegue hidratar um pouco mais essa casca e evitar com que ele seque um pouco mais rápido. É claro que se o queijo ele já está com problema de rachadura, é importante a gente agir na causa disso, né? E não só tratar esse problema que apareceu. Então agir na causa seria trabalhar a questão da umidade, de repente aumentar um pouco a umidade relativa desse recipiente no qual ele está maturando. Tá? E depois o tratamento no sintoma é a gente passar esse óleo. Pode ser um azeite, pode ser algum tipo de óleo aromatizado, azeite picante, ou seja, a gente tem uma série de possibilidades para a gente trabalhar em relação ao óleo na casca. A gente pode até preparar um azeite já com especiarias, né? Colocar o clássico, né? Alecrim com alho, e depois usar esse óleo para revestir a casca do nosso queijo vegetal. Então vejam que não necessariamente a gente só vai usar essa técnica do óleo se a gente tiver um problema de ressecamento, mas a gente pode usar também como algo que vai trazer uma camada a mais de sabor para o nosso queijo vegetal. Então isso daí, em termos de sabor, com certeza ficaria diferente se a gente não fizesse trato nenhum, né? Trazendo esse sabor do alecrim, o sabor do alho, né? Ou de repente fazer com pimenta, vai ficar um pouco mais picante, mas imagina só, é uma pequena cobertura que a gente está fazendo de picante
e toda a massa do queijo ela não vai ter esse sabor picante, então é algo que também vai contrastar bastante. Esse tipo de contraste é muito interessante na hora de degustar um queijo vegetal, né? Agora, vamos então para uma quarta técnica de trato na casca. Então vejam que a gente usou primeiro materiais mais secos, né, como as especiarias, como as ervas. Depois a questão das folhas, que já traz uma umidade um pouco maior. O óleo, que ele já vem aportando uma hidratação na casca. E agora a gente trabalha com algo mais líquido mesmo. Tá? A gente pode pensar em imersão desse queijo. É claro que para a gente fazer esse trato, a gente tem que ter já um procedimento um pouco mais avançado no processo de cura. Ou seja, é um queijo vegetal que ele vai estar já num processo de cura mais avançado, porque a gente consegue primeiro manusear esse queijo vegetal e depois ele não vai se desintegrar quando ele for imerso, tá? Vejam vocês que aqui a gente pode trabalhar de duas maneiras. A imersão, claro, ela é uma delas. Mas também aquela mesma técnica que a gente usou com um pincel de silicone para passar o óleo na casca, a gente também pode utilizar esses líquidos para passar na casca, né? Então essa técnica aqui ela pode se desmembrar em duas possibilidades. Ou imergir o queijo nesse líquido e aí deixar ele por algum tempo, já falo um pouco desse tempo, ou a gente pode apenas passar esse líquido sobre a casca e deixar ele secar um pouquinho para voltar ao processo de maturação, tá? Então, primeiro, quais são os líquidos que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar bebidas em geral, né? Imagina uma cerveja que tenha um sabor um pouco mais intenso, né? Uma cerveja artesanal, seja ela mais clara, mais escura, e é claro que a casca absorve um pouco essa coloração, né? Então a gente consegue distinguir visualmente também. A gente pode pensar em vinho, que vai dar, imagina um vinho tinto numa casca de um queijo vegetal, a gente vai ter uma coloração um pouco mais arroxeada, né? Podemos usar kombucha, podemos usar vinagres. Então a gente tem um universo muito grande de possibilidades aí. Aí quando estou falando de vinagre, também a gente pode adentrar a esse mundo do vinagre e não ficar só naquele vinagre de maçã ou vinagre de vinho que é vendido no supermercado, que a gente paga bem barato deles, né? Mas a gente começar a se atentar para algumas ofertas de vinagres um pouco diferenciados, né, com mais sabor, tá? E vinagre de maçã, claro, bons vinagres de maçã, a gente pode ter um resultado muito mais interessante, assim como vinagre de pera, por exemplo, ou vinagre de malte, é um outro tipo, né? Inclusive, teve um amigo meu uma vez que ele estava fazendo cerveja, e era uma cerveja escura. E essa cerveja ela foi por um caminho que não era bem o caminho que ele queria que fosse, né? Ela começou a se acidificar um pouco demasiadamente, e aí ele pegou esse mosto e transformou isso em vinagre. Daí ele propositadamente, né, deixou esse mosto que estava fermentando em contato com o ar, e aí a gente tem no próprio ar uma série de bactérias que produzem o ácido acético, né, sobretudo do gênero Acetobacter, e essas bactérias acabaram por popular esse mosto e o que era para ser uma cerveja acabou virando um vinagre, né, e um vinagre muito bom. Um vinagre que, por ser uma cerveja escura, ele já trazia essa coloração preta, né? Era para ser uma stout, alguma coisa assim, e acabou ficando um vinagre preto. E ele me deu um pouco desse vinagre. E como eu estava já com o queijo ali, no momento certo da maturação para fazer essa imersão,
eu coloquei um pouco desse vinagre num recipiente e imergi esse queijo e eu deixei ele no frio da noite para o dia ali, né? Ou seja, ele já estava avançado um pouco mais no processo de cura, ele aguentou perfeitamente se manter imerso nisso de uma noite para um dia, né? Não chegou a se desfazer, não aconteceu nada, porque a casca dele estava um pouco mais dura. Então é óbvio, quando a gente tem algo que já está um pouco mais avançado nesse processo de maturação, a gente vai precisar de um contato um pouco maior, porque a casca, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai virar meio que um artifício de blindagem, né, desse meio exterior com o meio interior. Então, quanto mais desenvolvida ela está, mais difícil vai ser de a gente fazer com que esse líquido ou qualquer outra coisa adentre a esse queijo vegetal, né? Então, quando a gente pensa nesse exemplo aqui, qual é o momento que a gente precisa para fazer essa cobertura de especiarias ou de ervas? É o momento no qual ele ainda está fresco, porque é preciso que essa especiaria ela grude nesse queijo vegetal. Se já foi criada uma casquinha pela maturação, dificilmente a gente vai ver essa especiaria ficar grudada, né? Ela vai entrar em contato e já vai sair, né, dessa superfície. Então é importante a gente ter o momento certo para cada técnica. E para essa primeira técnica que eu apresentei, o momento certo é logo no início do processo de maturação. O melhor momento talvez seja até o momento que você tira essa massa da forma. Já fermentou e depois quando você desenforma esse queijo vegetal, você acaba por cobrir com as especiarias e com as ervas, que é bem diferente do momento para essa nossa técnica aqui de imersão, né, de trabalhar com vinagre, com uma kombucha, com uma cerveja, o que quer que seja. A gente vai imergir esse queijo vegetal nesse líquido e é importantíssimo que a casca dele já esteja um pouco mais desenvolvida, para que ele não se desfaça, né, porque, imagina, seja de castanha de caju, seja qual for a base do queijo que você fez, ele no início ele está mais suscetível dessa penetração do líquido e aí a parte exterior pode se desfazer e você pode ter perda, né? Se não até se desmanchar de repente. Então é interessante que a casca ela já esteja bem desenvolvida, tá? E o tempo, né, dessa lavagem vai depender do quão desenvolvida está a casca. Quanto mais desenvolvida ela está, mais tempo ela vai aguentar e mais difícil vai ser a penetração do líquido. Portanto, a gente tem que ter esse jogo aí. E muitas vezes a gente fala de um processo que tem uma certa continuidade, né? Não é só, vou fazer isso uma vez ao longo do processo de maturação e pronto, não preciso mais fazer. Às vezes é interessante fazer mais vezes para que a gente reforce esse processo, né, e a gente tenha uma absorção um pouco maior desse líquido, seja do vinho, seja do vinagre, do que quer que seja. Esse vinagre preto, nesse exemplo que eu dei, quando ele ficou imerso, ele pegou um pouco dessa coloração também, né, e fora o aroma que tinha, bem mais acético, né? E por outro lado ficou muito interessante, porque por ser um queijo vegetal fermentado, ele já traz os sabores de uma fermentação lática, né? E a acidez dele, claro que aumentou um pouco, né, no paladar, porque teve esse ganho da acidez acética. Mas foi uma complementação e mais, né, uma complexidade de sabor um pouco maior, porque tinha esses dois pontos ácidos, tanto a acidez acética quanto a acidez lática, tá? Bom, então nossa próxima técnica, fora essa da imersão, ainda trabalhando com líquido, ela vai ser a própria salmoura, tá? E a salmoura, ela é uma técnica que ela pode forçar o desenvolvimento da casca,
Tá? Por quê? Porque a gente está trazendo uma água salgada para essa superfície e o sal, ele costuma retirar a água, né? O sal, ele acaba sendo um elemento importante para a gente promover a secagem de algumas coisas, né? Tanto que alguns alimentos que eles têm um processo de salga por fora estão visando retirar a água, né? Um processo de conservação muitas vezes. Quando a gente pega qualquer alimento para salgar ele, a gente tem o intuito de conservar desidratando, né? É um processo de desidratação. Então, quando a gente usa a salmoura, a gente vai promover isso também, né? Ou pelo menos acelerar um pouco mais esse processo de cura. E também, a salmoura, ela tem diferentes níveis, né? A gente pode ter uma salmoura mais leve, que aí a gente está falando de 10% de sal, uma salmoura mediana, com seus 20% mais ou menos de sal, e depois uma salmoura saturada, tá? Que aí a gente já tem 25% de sal. Ah, se eu quiser fazer com 30% de sal, 30, 40, 50 já não vai mais fazer diferença, justamente porque o ponto de saturação ele está lá nos seus 25%, tá? Então, isso daí envolve também quão longa vai ser a sua maturação, tá? E qual é o seu projeto de maturação, para escolher entre uma salmoura mais leve, uma salmoura média, uma salmoura saturada. E vejam vocês também que essa salmoura, ela age também na proteção do queijo vegetal, tá? Então, se alguém está tendo, vamos supor, problemas de contaminação, isso é algo que acontece muito, tá? E vejam vocês que a contaminação, ela acontece muito justamente porque estamos falando de um produto orgânico, né, que está suscetível aí a bolores, a outras bactérias que estão no meio, né? Isso daí acontece, tá? Não é a coisa mais difícil de acontecer não, mas tem como evitar e tem como tratar isso depois também, tá? E a salmoura, ela entra como um artifício para evitar a contaminação, porque muitas vezes a gente tem bactérias e fungos que eles não conseguem se desenvolver num meio um pouco mais salgado. Então, quando a gente faz uma lavagem de uma casca com salmoura, a gente pode evitar o processo de formação de bolores e tal, né? Ou até se a gente tem já alguns focos de contaminação, normalmente a gente usa até a salmoura, seja para tirar esses focos ou para justamente proteger esse foco que a gente acabou tirando a contaminação, né? Porque quando a gente tira um pouco dessa contaminação, a gente já tem uma superfície que está desprotegida. Então a gente faz essa lavagem para justamente voltar essa proteção e uma proteção agora mais salgada, né? No intuito que essas bactérias, esses fungos que se desenvolveram ali, eles não consigam mais se desenvolver, tá? Agora, ao longo de uma semana, por exemplo, a gente pode ter algumas lavagens, né? Isso daí o que vai dizer é muito mais o próprio queijo vegetal, por isso que eu estou falando, que é interessante a gente conseguir fazer a leitura dessa casca. E como que a gente chega nesse ponto? Fazendo, né? Quanto mais queijos vegetais a gente fizer, quanto mais a gente maturar, quanto mais a gente tiver em cima deles, mais a gente vai perceber o que ele está querendo dizer para a gente, né? E qual está sendo a necessidade do momento, tá? Então a salmoura, ela é bem interessante de a gente ter sempre à mão. Com os meus estudantes eu também falo bastante disso, e com quem a gente conversa sobre a salmoura, a gente mantém sempre a nossa salmoura guardada ali para, né, a hora que precisar, ela está pronta. Mas sempre a gente tem um queijo vegetal ou outro ali que ele entra nesse processo de cura com a salmoura, tá bem? Bom, então
mais uma técnica, né? Vamos agora para a nossa quinta técnica de trato na casca, que é a defumação. A defumação também ela envolve um processo um pouco mais avançado na cura, ou seja, como a gente está... Bom, a defumação, ela tem tanto a defumação por calor, né, e a defumação que ela é fria. Então, a defumação com o calor, ela é mais fácil de ser feita, né, e de repente vocês conseguem fazer até em casa. E isso daí acaba sendo até fácil. Se buscar, né, como defumar alimento de maneira caseira, vai achar isso facilmente, né, com panela, folhas de papel alumínio. O mais difícil de achar vai ser a madeira, mas isso daí consegue fácil, principalmente se vocês forem atrás de alguma loja de cerveja caseira, né, de produção de cerveja caseira, vai ser fácil de achar isso, porque tem bastante cervejeiro caseiro que usa madeira em chips, né, em pequenas lascas, para dar sabor à cerveja que eles estão fazendo. Então, nessas lojas aí, eu acho que é bem possível de vocês encontrarem. E, claro, com as madeiras a gente tem uma possibilidade enorme. Não só o carvalho, como sempre aparece, ou para defumação de alimentos, o hickory, que é também dos mais conhecidos, inclusive essa madeira, o hickory, para fazer a defumação, em lojas mais especializadas, de alimentos, é possível também de achar essa madeira que vem normalmente em pedacinhos, né, em lascas ou em cubos. A preferência é lasca, né, acho que vai ser a maneira mais fácil de trabalhar. E a defumação ela não vai envolver muito mais do que 15 minutos, né? Mesmo porque a gente vai ter um queijo vegetal que está exposto ao calor, e se ele não está com uma casca já bem formada, é possível que ele perca toda a sua estrutura. Então é bem interessante ter um queijo já avançado no processo de maturação para fazer essa técnica da defumação. E nada impede de a gente ter algumas técnicas mescladas. Por exemplo, você faz um trato com a salmoura até um certo ponto, a hora que percebe que a casca ela já está ali com uma resistência um pouco maior, você pode fazer essa técnica da defumação, né? E uma vez que a gente defumou o queijo vegetal, a gente vai ter ainda alguns dias para que os sabores eles fiquem arredondados, tá? Não vai ser defumei hoje, amanhã eu vou comer. É melhor que não, justamente para que aquele sabor ele se arredonde nesse queijo, né? E mais, porque como a gente está falando de uma defumação que acontece no exterior, na casca, depois a gente tem um tempo para que esses sabores da casca adentrem até o centro desse queijo vegetal, tá? Bom, com isso a gente tem 5 diferentes técnicas, né? Vamos recapitular então quais são elas. Falei para vocês das ervas e especiarias, falei para vocês de folhas, que você pode envolver com folha de figo, folha de uva, com manjericão. O trato com o óleo, uma outra técnica. O trato com a salmoura, os líquidos antes, e depois a salmoura, que também não deixa de ser um líquido, por isso que estão próximos ali. E depois vamos colocar como um quarto elemento a salmoura e esses diferentes líquidos aí, ou uma salmoura saborizada. E depois a defumação. Então 5 técnicas para vocês tratarem a casca do queijo vegetal. E eu vou até avançar um pouco mais e dizer uma técnica bônus aqui, que é utilizando aí daí já precisa de um investimento um pouco maior, né, mas é utilizando o desidratador. Tá? É possível também a gente forçar essa perda de água de um queijo vegetal
quando a gente coloca isso num desidratador. Então o desidratador, ele é um equipamento que a gente eleva a temperatura desse queijo vegetal e através de uma temperatura um pouco mais elevada é que vai forçar a perda dessa água, tá? Então, claro, vai depender do tamanho do queijo vegetal, vai depender da área que ele tem, né, de casca e tal, mas normalmente utiliza-se aí, vamos colocar, entre 4 e 12 horas de ação dentro de um desidratador, tá? O desidratador, ele é um pouco mais específico, e por que eu não falo de forno? Porque o forno a gente não tem um controle tão preciso da temperatura, né? E os fornos, normalmente, a temperatura mínima dele já é um pouco mais elevada do que a temperatura que a gente precisa em um desidratador, tá? No desidratador, a gente consegue regular para em torno dos 40 graus. Então, tem aí 40 graus, 45 até mais ou menos, se a gente quiser manter o nosso queijo vegetal como um alimento vivo, né, porque daí as enzimas ainda não sofreram a deterioração, né, elas não foram desativadas, né, ou inativadas, e isso pode subir até 50, 55 graus, o que já vai contar depois com a inativação de algumas enzimas, né. Um cuidado que é importante a gente ter com o desidratador é quando a gente está trabalhando com queijos vegetais fermentados, tá? Porque se a gente leva a 40 graus mais ou menos, se a gente está falando de micro-organismos mesófilos, eles ainda, assim, eles não são mortos a essa temperatura de 40, 45 está bem no limite, assim, mas não são todos que vão morrer a essa temperatura. E, por um outro lado, imagina que até a temperatura de dentro do queijo chegar aos 45 graus, vamos imaginar aí, a gente tem todo um aumento gradual de temperatura, né, da temperatura ambiente, que esteja ali, sei lá, por volta dos seus 20, 25 graus, até chegar nos 45, a gente tem uma intensidade cada vez maior dos micro-organismos que fazem parte dessa microflora do nosso queijo vegetal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles vão fermentar e vão começar a fermentar cada vez mais rápido conforme a temperatura aumenta. Se a gente não levar isso em consideração, periga, no final desse nosso processo, a gente ter um queijo vegetal um pouco mais fermentado do que a gente gostaria, ou um pouco mais ácido do que a gente gostaria, tá? E isso daí pode não ser o resultado esperado do nosso projeto, tá? Tudo é uma questão de entender o resultado final que a gente quer, né? Por isso que eu sempre digo que quando você vai fazer um queijo vegetal, é importante que você tenha já em mente o projeto que você vai colocar em prática. E isso com um começo, um meio e um fim. É interessante, primeiro, você ir de trás para frente, imaginar esse queijo vegetal pronto. Quais são os sabores, qual a textura, qual o aroma que você quer que esse queijo tenha. Uma vez que você define isso, aí que você começa a regredir para chegar. Então eu vou ter a maturação desencadeada dessa forma, eu vou fermentar ele com um determinado micro-organismo, ou outro, ou não vou fermentar, ou eu vou usar esse tipo de ingrediente, a minha base vai ser essa e tal, e daí você desenha todo esse projeto, né? Um projeto que ele pode sim contar com o desidratador, tá? Mas o interessante é isso, é você sempre contar com essas técnicas que estão sendo elaboradas. Obviamente a gente tem uma curva de aprendizado, né? Mas depois que a gente conseguiu aprender já, ou pelo menos ter uma bela ideia dos resultados disso daí, a gente já pode contar com isso nos nossos próximos projetos, tá? Espero que tenha sido muito útil para vocês saber dessas técnicas e coloquem em prática e depois contem quais os resultados que vocês estão tendo.
Até a próxima!